eu tenho artrose na mão já há um tempo. E eu dei uma caída aqui no sofá, na escada aqui de casa. Fiquei lá no hospital. E aí aqui onde já estava o pulso, já estava todo, né? O problema, agora eu vou ter que usar isso aí, sabe Deus até quando. Meu Deus. Eu já quebrei, né? Mas eu também tenho novidade. Conta. A Joana noivou no mesmo dia que eu noivei. Glória a Deus. Estou muito feliz por você, irmã Fernanda. Deus te abençoe. Amém, amém. Glória a Deus. A Joana também estava muito feliz, correu tudo bem. Nossa. Foi Mas assim. ele ficou pra lá, irmã Dalina, ele tá vindo pra cá. Ele vai vir para aqui. Vai vir. Então tá bom. Próximo ano, assim que fizeram o casamento religioso. Então, vai voltar. O importante é você tá feliz, ela tá feliz, tá todo mundo feliz, né? Amém. Glória a Deus. Bora para o curso. Nós estamos em quantos? Vamos lá. Deixa eu Estamos ver. em 6. Na verdade, nós estamos em 5. É isso, em 6. Com o pastor Davi, 6. Comigo 6. Vamos lá, são 37 já. Estão me ouvindo bem? Estão enxergando bem? O Armindo só vai ouvir porque está com alergia, aquela sensação de areia nos olhos. Então, está aqui ao meu lado, só vai ouvir. Tá bom, maravilha. Dá para enxergar a lousa, irmãos? Eu sou míope, pastor. Acho que alguém que não é míope igual eu pode ver. Eu nem com os óculos consigo chegar lá, mas... Tá bom. Nós estaremos... Eu estou fazendo a live também da aula, tá? Eu estou fazendo a live, vai ficar gravada lá no meu Facebook. Eu não vou gravar aqui, tá? Não vou gravar aqui Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver, cancelar, iniciar a gravação, cancelar. Isso, eu não vou gravar aqui pra gente não ter o problema de ficar caindo ou ficar ruim o sinal. Então eu vou fazer uma live, estou fazendo uma live na verdade no Facebook, gravando ela só pra mim, né? Aí o pessoal que não tiver, por exemplo, como assistir a aula ou tiver alguma dificuldade, a aula já fica gravada também. Para o pastor Armindo, por exemplo, ele pode assistir depois também, pode acompanhar. Eu vou tentar gravar todas as aulas, tá? Eu vou buscar sempre e tiro e põe na minha nota. Isso. Depois, por enquanto eu deixei lá só pra mim, restrito só pra mim lá. Aí eu vou ver se eu consigo selecionar vocês no Facebook e especifico as pessoas que poderão assistir no Facebook. Fica um pouquinho melhor, né? Acho que fica. Tá bom? Aí a gente fica aqui só com a nossa aula aqui mesmo ao vivo, sem ter a gravação. Tá bom? Então tá bom. Então vamos lá. São 5h39 já aqui. No Brasil aí acho que aí é o quê? 9h40? 9h39? 9h39. 9h39. Então vamos orar, vamos pedir a Deus a sua bênção. Não repare o meu look hoje não, que eu tô com muito frio aqui no Brasil, tá bom? Aqui tá muito frio. E eu gostaria de estar na Escócia, agora que a Escócia tá 24, 23 graus, né? Tá calorzinho, aqui tá muito gelado. Tá bom? Vamos pedir a Deus a sua bênção sobre nós então e vamos iniciar a nossa aula. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos juntos com os Teus filhos nessa noite estar para estudarmos a Tua Palavra, o início de mais uma matéria para a glória do Teu nome. Te exaltamos, ó Senhor, pelo empenho dos Teus servos, pelos esforços de cada um. Pedimos a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que se dedicam, que se empenham, mesmo aqueles que estão com dificuldade, que têm as suas limitações, que a Tua boa mão seja estendida sobre cada um, Pai, para abençoar, proteger, dar saúde, força, graça, àqueles que estão passando por dificuldades, por tribulações, que o Senhor possa dar a eles graça, sabedoria, paciência, resiliência e poder, Senhor Deus, continuar confiando em Ti, Pai, pois o Senhor é o que tem respostas para nós. Nos ilumina na compreensão dessa matéria, essa matéria tão importante. Estaremos estudando a pessoa de Cristo, que haja iluminação, que haja graça, que haja sabedoria de Tua parte, que haja revelação da Tua parte em relação ao entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Vamos lá, meus irmãos, estamos em 7 já. Vamos lá aí na apostila. Essa apostila vocês perceberam que ela tem um índice, né? Então nós estamos aí, a matéria em si começa na página de número 3. Cristologia, o estudo da doutrina de Cristo ou da pessoa de Cristo. Introdução. Vamos lá. O cristianismo existe porque o Senhor Jesus Cristo foi uma realidade. Não poderíamos falar dos temas cristianismo, cristão, cristandade, igreja, evangelho, Bíblia, sem o que é óbvio, falar de Jesus Cristo. Tá? Então nós já começamos com essa expressão que Jesus Cristo foi uma realidade. Então a expressão realidade aqui é realidade em todos os sentidos que os irmãos possam imaginar. É uma realidade... Estou perdida. Aonde é que o senhor começou na apostila? Página 3. Como tem um índice, né? Tem um índice, e o índice ocupa 2 páginas, então é na 3ª página. Veja aí. Ah, tá. Achei. Achou? Onde fala impecabilidade? Não, na apostila nova, irmã Fernanda. Cristologia. Aff. Peraí que eu tô perdida. Apostila nova. Peraí. Tá no grupo, irmã Fernanda. Mas sim, mas é a Cristologia cópia 2 PDF. É aqui eu tô, mas tá dizendo diferente. Ué? Aqui tá dizendo Cristologia, o estudo da doutrina de Cristo, introdução. Aí tem 1, 2, 3ª página, tá no aspecto biológico. Não. É Cristologia, introdução, doutrina de Cristo, introdução. Exato. Ah, tá. Então eu tô na introdução. Tô certa agora, então. Tá bom? Tá certo. Introdução. Então nós citamos a expressão realidade. O termo realidade para nós, no que diz respeito à discussão da pessoa de Cristo, é importantíssima para nós. Por quê? Porque não tem como a gente ignorar. Gente, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não vou conseguir ver as perguntas de vocês hoje, tá? Aí quem for mandar pergunta aí, em vez de mandar pergunta, fala, tá bom? Fala que fica mais fácil pra gente. Já participa já falando, tá? Então quando a gente usa a expressão realidade, já conjugado à pessoa de Cristo, a gente precisa já fazer algumas observações. Então Cristo, ele é uma realidade, certo? É uma realidade. Realidade no sentido histórico. Histórico, né? Vamos pensar primeiro numa realidade histórica, depois sim, um olhar mais espiritual. Vamos pensar assim, né? Porque nosso olhar para Jesus é um olhar daquele que nos salva, é um olhar daquele que nos cura, é um olhar daquele que virá nos buscar para arrebatar. Essa visão é uma visão um pouco mais espiritual, certo? Mais espiritual. Então, quando a gente fala aí que Jesus é uma realidade, ele é mais do que a questão espiritual. Ele é histórico. Ele é um personagem histórico que não tem como a gente ignorar a sua presença na história, tá? Não tem como a gente ignorar essa presença dele na história. Ele está lá, tá? Ele está lá. Então a gente precisa entender isso. Em todos, nos mais profundos sentidos que vocês possam imaginar. Para o ateu ele é histórico, para nós ele é histórico, para o espírita ele é histórico, para o budista ele é histórico, para o islamismo ele é histórico, ou seja, ele existiu. Não existe mais a discussão, Jesus não existiu. Essa discussão não existe mais. Ela já está resolvida em todos os aspectos. Ele é um personagem histórico e pronto, acabou. Só que além de ser um personagem histórico, que tenha existido, para nós, ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nasceu por obra e graça do Espírito Santo através do ventre de Maria. Aí são as questões espirituais que a gente vai trabalhando aí. Então vamos lá. Terceira linha aí da introdução. Por mais que haja muitos céticos em relação à existência de Jesus, para nós cristãos, o Senhor Jesus Cristo é a figura central da realidade bíblica e do cristianismo. Então você pode grifar aí. Ele é a figura central da realidade bíblica e do cristianismo, tá? Do cristianismo. As pessoas trabalham de maneira diferente essa questão do Cristo bíblico e o Cristo do cristianismo. Por quê? Porque para os históricos, para os ateus, para os céticos, Jesus, ele é o Jesus da Bíblia. Mas não é o Jesus do cristianismo, tá entendendo? Porque o Jesus do cristianismo para eles é diferente.
O Jesus do cristianismo seria o nosso Jesus, né? O Jesus da Bíblia, para ele, seria o personagem histórico. A gente vai explicar, estou colocando aqui já em miúdos logo introduzindo, para vocês verem que nós vamos ter muitas complicaçõezinhas relacionadas a isso, mas vai valer a pena, tá? Seguindo, nas profecias, Cristo está em evidência. Nos evangelhos, Cristo está em evidências. Nos sacrifícios do Antigo Testamento, Cristo está em evidência, tá? No início da igreja, Cristo está e continua em evidência. Ou seja, não tem como a gente pensar um Cristo que não esteja em evidência. Ele está em evidência todos os momentos. Ou seja, ele está lá. Ele é perceptível no caso, né? Cristo, ele é perceptível, ele está lá, não tem como fugir dessa realidade. Se for olhar para a Bíblia, vai ver que Cristo está lá, em tudo quanto é parte da Bíblia, sem que a gente precise forçar, né, e para colocar Jesus no lugar onde a gente imagina que ele não esteja. Não é isso. Mas se a gente procurar nas profecias messiânicas, nos salmos messiânicos, em todas as profecias de próprio Moisés, dos profetas menores, ele está lá. Ele está lá, ele vai estar lá e é só a gente perceber que ele está lá mesmo. Tá bom? Então vamos lá, seguindo. Nesta oportunidade estudaremos sobre este ser maravilhoso, o Rei de toda a glória, o Eterno, o Soberano das nações, o nosso Senhor e Salvador, o Filho do Altíssimo, o nosso Senhor e Salvador, o Filho Altíssimo do Deus Altíssimo. Então, nós estaremos estudando esse Cristo aqui a partir de hoje, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a visualização só da live ali, irmãos, para os irmãos não terem dificuldade para depois enxergarem a gente. Deixa eu ver se consigo melhorar aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver se melhorou aqui a visualização. Vamos lá, seguindo. Melhorou. Vamos lá. Podemos resumir da seguinte maneira o ensino bíblico acerca da pessoa de Cristo. Jesus Cristo foi e será plenamente Deus por toda a eternidade. Grifa isso aí. E foi Deus e homem em uma só pessoa quando aqui na terra esteve. Então, essa afirmativa aqui, ela já é muito profunda mesmo, e a gente tem que estar atento a ela. De novo, Jesus Cristo foi e será plenamente Deus por toda a eternidade. Então, quando a gente pensa na pessoa de Jesus, a gente não pensa em um ser que foi Deus e deixou de ser Deus. Não tem como. Ele foi Deus, ele se encarnou, continuou sendo Deus, ele deixou de ser homem e voltou a ser Deus e continua sendo Deus. Isso é ponto passivo. Só que ele foi plenamente Deus e homem. Ele foi plenamente Deus e homem em uma só pessoa quando aqui na terra esteve. Tá? Então você tem um período de tempo em que Jesus Cristo, além de Deus, ele se tornou homem. Certo? Então você tem um período de tempo lá, né, de 33 anos e meio, em que Cristo, além de Deus, se tornou homem, né, e viveu esses 33 anos e meio aqui na terra. E depois disso, ele voltou a ser Deus, como sempre foi, desde toda a eternidade. Bom? Vamos lá. Vamos começar a definir um pouco a matéria, né, o assunto da matéria. Vamos lá. Definição. O grego Christos, que significa ungido, mais logia, estudo. A cristologia é uma parte da teologia sistemática cristã que estuda Jesus. Pode grifar aí. A cristologia é uma parte da teologia sistemática cristã que estuda Jesus. Ela se ocupa de diversos aspectos, dentre os quais poderíamos sublinhar, sobretudo, vamos lá, pode grifar, a sua natureza, se divina, humana, ou as duas, né?
a gente vai trabalhar isso, sua natureza, divina, humana ou as duas, o seu papel na redenção humana, né? A relação entre ele, o Pai e o Espírito Santo. Tudo isso nós estaremos estudando, e etc. Fora outras coisas mais que nós estaremos estudando nesta matéria. Vamos lá, letra A. A humanidade de Cristo, o nascimento virginal. Né? Nascimento virginal. O Senhor Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria, ou no ventre da Virgem Maria. Lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Né? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, olha bem, pelo que também o Santo, esse Santo é Jesus, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Veja bem, será chamado Filho de Deus. Então, esse título já tem muito peso para nós. Ele faz a expressão, será chamado Filho de Deus, que é o que Jesus vai passar a ser a partir deste momento. Tá? É interessante isso. Aqui é interessante a gente pensar. Tá? A expressão filho, ela vai passar a existir a partir do momento em que Jesus Cristo nasce. Tá? Filho de Deus não existe antes desse momento. No sentido histórico, no sentido factual de acontecimento, não tem como a gente pensar que Jesus é Filho de Deus antes desse momento. Tá? Na presciência de Deus, no seu conhecimento prévio, lá desde toda a eternidade, Deus sabia e Cristo sabia o que ele seria. Mas no sentido factual, no sentido histórico, Jesus vai passar a ser Filho de Deus a partir desse momento. Veja bem, o anjo está dizendo, olha só, que pelo que também o santo, ou ente santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então ele vai passar a ser chamado Filho de Deus a partir deste momento. Isso quer dizer que Jesus, ele não era Filho de Deus antes. Tá? É importante a gente entender isso claramente. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, não fique calado, não aceite o que eu estou dizendo se você tiver dúvida. Porque esse assunto aqui, essa matéria, eu considero ela como uma das matérias principais dentro da teologia. Porque nós estamos estudando a pessoa de Cristo. Não é qualquer pessoa, é a pessoa de Cristo. Então a gente tem que entender muito bem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, tá? Não aceitem dúvida. Não aceite ficar em dúvida sobre esse assunto, por favor. Bom? Então você tem lá, seguindo. A palavra profética anunciava isso desde o profeta Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Aí você tem a profecia 700 anos antes de Cristo nascer, apontando para o Jesus que haveria de nascer lá na frente, 700 anos depois. Tá bom? Vamos lá. O substantivo para virgem usado nesta passagem é alma. Grifa aí. O substantivo usado nesta passagem é alma. Isso tem dado espaço para intermináveis controvérsias, principalmente por eruditos judeus e teólogos cristãos, modernistas, na tentativa de neutralizar a doutrina do nascimento virginal de Jesus. Alguns afirmam que a palavra mais apropriada para a virgem seria betulá, querendo com isso desassociar Mateus 1:23 de 7:14. Então nós temos aqui,
dois textos que vai falar do menino que havia de nascer de uma virgem. Você tem Isaías 7,14, que é uma profecia, e você tem Mateus 1,23, onde ele está dizendo, né, que isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, né? Aí você tem lá, a virgem conceberá, Então você vê, está acontecendo em Mateus. Mateus está registrando o acontecido, aquilo que já aconteceu. Isaías está registrando o que vai acontecer, certo? Então aqui você tem, aqui existe uma briga muito grande entre cristãos e judeus, porque os judeus não aceitam que esse texto de Isaías 7,14 esteja apontando para Jesus, tá? Os judeus não aceitam. E eles têm, de certa forma, uma razão quando dizem que esse texto não aponta para Jesus. Ou seja, não quer dizer que o texto não aponte para Jesus. O texto de Isaías 7,14 aponta para Jesus, mas Isaías 7,14 não aponta só para Jesus, tá? Isaías 7,14 não aponta só para Jesus, aponta também para Jesus, mas também aponta para um menino que está nascendo naquele momento, né, para o rei Acás. Tá? O rei Acás precisa de uma profecia para ele, precisa de uma segurança para ele, porque está acontecendo uma guerra, as pessoas vão se levantar, a parte norte de Israel vai se juntar com inimigos, vai vir sobre ele, vai para guerrear contra ele, e Deus está fazendo uma promessa para o rei. Deus está fazendo uma promessa para o rei. E Isaías vai dizer para o rei, olha, pede para ti um sinal. Pede para ti um sinal, quer em cima do céu ou quer embaixo na terra. Aí o rei vai dizer, não, eu não vou pedir, eu não tentarei o meu Deus. Eu não tentarei o meu Deus. Aí o rei Acás vai dizer assim, o Isaías vai dizer assim para o rei Acás, mesmo assim o Senhor te dará um sinal. Mesmo assim o Senhor vai te dar um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então, você vê, esse texto, primeiramente, ele tem que ser entendido como uma profecia para o rei Acás. Primeiro tem que ser para o rei Acás. E depois, sim, se aplique ao Messias, tá bom? Não tem como a gente pensar que esse texto aponte primeiramente para o Messias Jesus Cristo. Primeiro ele aponta para o rei Acás, para uma criança que está nascendo lá naquele período histórico, naquele momento, tá bom? Então, por favor, fique atento em relação a isso. Mas vamos lá, vamos seguir na apostila aí. Aí se tiver dúvida a gente pega e lê o texto aí. A palavra Betulá aparece 51 vezes no Antigo Testamento hebraico e é traduzida 44 vezes por Partenos na Septuaginta. Grifa aí. Lembrando que Septuaginta aqui é a tradução do hebraico para o grego, tá? É uma tradução do hebraico para o grego. No grego, essa mesma palavra Betulá, ela é traduzida como Partenos, tá? Partenos. Ela não se mantém como Betulá, ela é traduzida por Partenos, porque aí é grego, né? Ela pode ser aplicada a uma mulher casada, essa palavra pode ser aplicada para uma mulher casada, a palavra Betulá, como está escrito lá em Joel 1,8, né? Joel 1,8. Vamos pegar a nossa Bíblia? Vamos pegar a Bíblia aí? Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui uma Bíblia aqui. Vamos lá. Abre a sua Bíblia aí em Joel 1,8. Vamos lá. Quem puder ler para mim, eu ficaria grato. Joel, capítulo 1, versículo de número 8. Posso ler, pastor? Pode ler, pode ler. Tá. Peraí. Eu saí daqui do Zoom aqui. Ok, tá me ouvindo certinho? Certinho. Tá. Joel 1,8, né? Isso. Suspira igual a jovem que está de luto pelo amor de sua adolescência. Na casa do Senhor já não existe oferendas nem libação de vinho.
Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão todos de luto. Segura aí agora um pouquinho, você vê, ó. Então veja lá, olha só, olha que interessante. Pega o versículo 7, meu Fernando, lê o versículo 7. Deixou minha vinha arrasada, as figueiras reduzidas a galhos secos. Comeu-lhe até a casca e os galhos ficaram brancos. Agora leia o 8 de novo, só o 8. Suspira igual a jovem que está de luto pelo amor de sua adolescência. Então você vê, olha que interessante. Aqui na minha Bíblia está, lamenta como uma virgem. Aí na da Fernanda está traduzido como um jovem, né? Ele traduziu jovem aqui. Aqui na minha está, lamenta como uma virgem, vestida de saco, ou seja, de luto, sobre o esposo de sua juventude. Peraí, se ela tem um esposo na juventude, como é que ela pode ser virgem, né? Então nesse caso aqui, você percebe que a Bíblia da irmã Fernanda traduziu como jovem. Não colocou virgem igual a minha, né? Traduziu como jovem. Por quê? Porque se ela é casada, ela não é mais virgem, né? Se ela é casada, ela não é mais virgem. Mas perceba que o termo que aparece aqui no hebraico é betulá. Ou seja, é o mesmo termo que pode ser traduzido para virgem lá de Isaías 7,14. Por quê? Os judeus dizem o quê? Os judeus dizem que Isaías 7,14 não é virgem. Ali é uma jovem. É uma jovem. Mas você percebe que a palavra betulá, ela pode ser traduzida como jovem ou também como virgem. As duas coisas é aceita. Mas, nesse caso, por que nós estamos discutindo esse assunto desse termo betulá? Né? Por quê? A expressão lá em Isaías 7,14, ela está traduzida normalmente como virgem. E pode ser colocada lá também como jovem, como a Bíblia da irmã Fernanda colocou aí. Pega aí, irmã Fernanda, na sua Bíblia, leia para mim Isaías 7,14. Isaías 7,14. Isso. Só um minuto, pastor. Pois não. Isaías... Capítulo 7, versículo 14. Tá, só um minutinho. Isaías 7,14. Isso. Do 1 em diante? Não, só o 14. Isaías 7, só o 14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. É eu que vou ler ou você, mãe Dalina? Não, pode ler, irmã Fernanda. Pode ler. Eu estava só para apanhar. Tá. É que eu tô aqui no Isaías 7, versículo 14. Isso, pode ler. Não é esse mesmo? Não. Não, 14. É só o versículo 14, irmã Fernanda. Isaías 7, só o versículo 14. Tá. Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Você vê, olha que interessante aqui, ó. É só até aí. Você vê, aqui tá jovem, a dela tá jovem. A minha também tá jovem. Mas essa mesma palavra que aqui está jovem, também pode ser traduzida por virgem. A minha está virgem, pastor. Então, muito bem, Madalena, a sua tá virgem, você vê. Porque a palavra aqui, ela pode ser traduzida por virgem, não tem problema nenhum. Só que aí entra, por que nós estamos discutindo esse assunto? Porque os judeus dizem o quê? Que Isaías 7,14 não é virgem, é jovem. É jovem. Só que Mateus, quando vai pegar Isaías 7,14, ele pega e coloca no seu evangelho, capítulo 1, versículo 23, que pois isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. A virgem conceberá. Ué, na questão lógica, a virgem não pode conceber. Virgem não concebe. Só jovem ou só mulher casada concebe. Ou seja, se ela já se relacionou com um esposo, ela não é mais virgem. Ela pode ser chamada de jovem. Pode ser chamada de jovem, que é a sua tradução e a minha também. Mas não pode ser chamada de virgem. Mas Isaías pega esse texto lá em Mateus e traduz como virgem. Por quê? Porque a profecia para ele está se referindo também a Maria, que é virgem e não se relacionou ainda com José. É porque na época era muito difícil, né, pastor, para eles acreditarem, né, que na época, porque imagine se é nesse tempo aqui, uma Fernanda virgem, engravidou do santo, né? Imagina aquela época, como que podia ser, né? Assim, isso. Ninguém duvidava. Sim, Ninguém acreditava, né? Mas é interessante, ó. Por que eu estou pegando essa discussão? Vamos ver se os irmãos conseguem acompanhar aí. Os demais também, se quiserem falar, por favor, falem. Você vê, essa questão é importante por quê? Porque aqui você tem essa discussão entre judeus e cristãos, né? No que diz respeito a essa questão de Maria. Se Isaías 7,14 não é virgem,
porque ela está concebendo, por que em Mateus pode ser virgem, né? Essa é a discussão, porque nós temos aqui uma profecia de duplo sentido, chamado em hermenêutica de sensus plenior, ou seja, o sentido mais profundo. Ou seja, Mateus conseguiu perceber que nesse texto de Isaías havia um sentido mais profundo, apontando para alguém que viria lá na frente, que não seria essa jovem aqui do texto de Isaías 7,14. Porque aqui dentro do texto de Isaías 7,14 tem uma jovem. Tem uma jovem que está concebendo. E o filho dessa jovem que está concebendo em Isaías 7,14, essa criança será um sinal para o rei Acaz de que ele vai ganhar a guerra, de que Deus será com ele. Vamos entender isso? Vamos ver o texto? Vamos lá, vamos examinar. Vamos lá, Isaías 7, deixa eu ver aqui se eu consigo achar, como eu não estou com a minha Bíblia aqui. Isaías 7, o que, pastor? Peraí, deixa eu achar aqui para vocês, peraí. Porque como eu estou com uma outra Bíblia, deixa eu ver se eu pego a outra Bíblia aqui. Deixa eu pegar a outra Bíblia, porque aí eu acho bem mais fácil. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia que eu não estou acostumado com ela. A outra já está na mente. E já está aqui, já. É igual eu comprei uma. Está gravada. Eu comprei uma do pastor Carlos quando estava aqui, aquela preta, né? E é uma papinha que tem letra grande, mas ó, eu não pude ficar. Eu vou ter que dar que eu comprei. Eu vou ter que dar porque eu comprei de presente, porque eu não consigo me adaptar na grande. Não adaptou. É estranho, né? É estranho. A gente todos fechados sabe onde estão as coisas. Pois é. Aí eu vou ter que achar uma pessoa especial para eu dar aquela. É aquela preta, eu esqueci a tradução dela. Atualizada? Isso, aquela. E a minha é aquela vermelhinha pequenininha, mas com uma letra enorme, assim, sabe? É corrigida, se calhar? Vamos lá, quer ver? Deixa eu ver. Se eu tocar no coração, eu dou de presente para alguém. Quando eu devo tocar no coração. Amém. Deixa eu ver. Vamos lá. Aí, Isaías 7. Vamos ler do 21 em diante. Eu vou ler aqui para explicar para vocês. Isaías 7, 21 em diante. Naquele dia, alguém criará uma vaca e 2 ovelhas. E por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel. E comerá todo aquele que ficar do resto que veio da terra. Peraí, deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui o senhor fala manteiga e mel, no meu fala coalhada e mel. Isso, porque era usado para fazer coalhada mesmo. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Cadê? Capítulo 8, versículo 1 em diante. Vamos pegar aí. Eu vou lendo aqui e já vou explicando. Isaías 8, versículo 1 em diante. Disse-me o Senhor, toma um grande rolo, e escreve nele com uma caneta comum, Maer, Shalal, Rasbaz. Algumas Bíblias vai estar rápido despojo, presa segura, que vai estar traduzido. Tomei comigo fiéis testemunhas, Urias, sacerdote, e Zacarias, filho de Jerebequias. Então, olha só, então deitei-me com a profetisa. Algumas Bíblias vai estar, então fui ter com a profetisa, então entrei com a profetisa, né? Aqui está, então tive relações com profetisa. Isso, já mostrando já que essa mulher com quem Isaías está tendo relações é sua esposa. E esta é a mulher que está sendo profetizada em Isaías 7,14. Esta mulher com quem Isaías está se relacionando aqui no capítulo 8, versículo 3, é a mulher de Isaías 7,14. Que lá, algumas Bíblias traduz como virgem, mas a tradução seria melhor jovem. Por quê? Porque ela é uma jovem. Ela provavelmente ela seja uma jovem virgem. E esse é o primeiro filho dela. Por isso que talvez aí a gente possa aceitar, né, que a virgem conceberá. Por quê? Por que a virgem vai conceber? Porque ela ainda não está grávida. Porque ela não se relacionou ainda. Porque ela não teve contato com homem algum ainda. Então, neste momento, a profecia diz que ela é virgem. Aí, a partir deste momento que ela se deita com Isaías, ela não será mais virgem. Então, o termo betulá ou almá, ele tanto vai caber tanto para jovem
que vai ficar grávida, mas que é jovem, como também para a virgem. Olha lá, de novo. Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou, e deu à luz um filho. E me disse o Senhor, põe o nome de... Isso, rápido despojo. Curto, rápido, saque ligeiro na minha. Isso, como tá, meu Fernanda? Saque rápido. Peraí, pastor. Peraí, que sumiu aqui da minha tab. Peraí. Furto rápido e saque ligeiro na minha. Isso, algumas Bíblias vai estar rápido despojo. Furto rápido e saque Isso, ligeiro. O rapaz era pra ser ladrão. Tá na linguagem brasileira mesmo, né? Tá na linguagem brasileira mesmo. Furto rápido, né? Aqui Nos meus tempos, ele era rapidinha, pastora. Verdade. Então você vê, ó, aqui vai estar o quê? Rápido despojo, presa segura, ou seja, é o significado do nome. E esse nome é o nome que tem que se dar na criança. Tem que se dar à criança. E por que tem que colocar esse nome nessa criança dessa forma? Porque a criança, o nascimento da criança é a profecia para o rei. É a profecia para o rei. Por que rápido despojo, presa segura? Porque esses dois reinos, Israel, o reino do norte, e o outro reino que está se levantando, contra Jerusalém, ou contra Judá, esse rei vai ser vencido junto com Israel, e o próprio rei Acaz terá condições de pegar todos os despojos desse reino e trazer para Jerusalém. Ou seja, Deus está dizendo o quê? Essa criança que vai nascer, ela será o sinal de que eu sou contigo e que você não vai perder essa guerra. Então veja bem, então essa é a profecia para o momento, essa é a profecia histórica para este momento, para Acaz. Aí você pega Mateus 1, 23, né? Mateus 1, 23, vamos lá no Mateus 1, 23, abre a Bíblia aí. Vamos lá. Mateus 1, 23, o que o Mateus fala lá no seu livro? Como é que está escrito lá? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Olha lá, que traduzido quer dizer Deus conosco. Veja bem aqui. Emanuel significa Deus conosco. Veja bem, irmão. Tem como essa criança que está nascendo aqui em Mateus 1, 23 ser aquela criança que nasceu 700 anos atrás? Não. Tem como ser? Não são duas situações diferentes. Duas situações diferentes. Não tem como, entendeu? Então é bom que a gente entenda o quê? Que essa criança que está nascendo aqui, no caso aqui de Mateus, não tem nada a ver, né, com a criança de Isaías 7,14. Isaías 7,14. Isso, está entendendo? Não tem nada a ver. Então é importante que a gente tenha essa consciência, entendeu? Que a gente tenha essa consciência. A gente precisa ter essa consciência que essa criança não tem nada a ver com a criança de Isaías 7,14. Ou seja, é outro momento. Então isso quer dizer o quê? Que essa profecia de Isaías 7,14, relacionada, ela relaciona-se primeiramente àquela criança que é filho de Isaías, que é filho dessa esposa que Isaías tem agora neste momento, que entende-se que seja uma outra esposa, né? É a segunda esposa de Isaías, e não tem nada a ver com Maria, que vai conceber do Espírito Santo lá na frente. Não. Certo? Então, nós estamos justamente passando esse tempo todo aqui para tentar explicar isso para vocês, porque esse texto, irmãos, de Isaías 7,14, é um dos textos mais problemáticos que existe para se discutir, principalmente com os judeus. Por isso é importante que a gente pare um período de tempo. Eu parei aqui para a gente entender esse texto e ter um pouco de clareza no que diz respeito a esse texto. Mas vamos voltar lá para a apostila agora. Olha lá, página 4, segundo parágrafo. A palavra Betulá aparece 51 vezes no Antigo Testamento hebraico e é traduzida 44 vezes por Pártenos na Septuaginta. Ela pode ser aplicada a uma mulher casada, como nós lemos aí em Joel 1,8, que é uma jovem, né? Pode ser relacionada a uma mulher casada, o mesmo termo, o que não ocorre como substantivo almá, que só se aplica à mulher solteira. Almá só se aplica à mulher solteira. Aí você tem o ovine,
que é o dicionário, né? É o que ele vai... Com base em Joel 1:8, diz que betulá, nos textos aramaicos, era aplicado a uma mulher casada. O termo betulá era aplicado a uma mulher casada, ou seja, mesmo sendo jovem, mas era uma jovem casada. Então, por isso a tradução da irmã Fernanda tá boa, a tradução jovem tá boa, e a expressão virgem não cabe para esse texto especificamente falando, que seria Joel 1:8. Isso, portanto, traria muita confusão. Parece que a eleição da palavra alma foi deliberada, foi proposital. Parece que a única palavra hebraica disponível que indicaria com clareza que aquela a que ele designa não está casada. É o que ele diz lá no dicionário Vine, ou Vaire, no volume do número 4, página 1989, volume de número 4, no ano de 1989, na página 248. O substantivo alma aparece 9 vezes no Antigo Testamento hebraico. Você tem aí, ó, você tem alma em Gênesis 24, 43, em Êxodo 2:8, em 1 Crônicas 15, 20, em Salmo 46, né? A palavra hebraica alamot é plural de alma, mas é alma, a raiz é alma, que seria virgem. Betulá pode ser virgem, mas também pode ser jovem. Só que a gente entende que é mais aplicado jovem do que virgem, certo? Jovem do que virgem, porque é uma jovem casada. Por mais que seja casada, ela é jovem. Por isso o termo betulá se alinha mais a ela, tá? O termo alma já não cabe muito para jovem, né, casada, e sim só para virgem. Vamos entender. Salmo 68, 25, Provérbios 30, 19, Cantares Salomão 1:3, 6:8 e Isaías 7:14. Ou seja, então Isaías 7:14 no hebraico, aí a palavra não é alma. Aliás, a palavra não é betulá. A palavra aí, ela é alma. Então, em Isaías 7:14, vou colocar aqui bem grandão, não está dando para vocês enxergar muito bem, né? Em Isaías 7:14, a expressão é alma. Essa expressão aqui, alma, e não betulá. Não betulá. Então, aí nós temos, irmão Fernando, Medalina e os demais irmãos, a expressão alma está presente em Isaías 7:14. Então, por isso, irmão Fernanda, a sua tradução que está jovem, a minha tradução que está jovem, está errada. Está errada. A tradução tem que ser virgem mesmo. Ah, mas pastor, a mulher que Isaías vai se relacionar, que vai ter um filho chamado Maher-Shalal-Hasbaz, ela não vai ser mais virgem depois que ela tiver o filho. Muito bem, é verdade. Só que enquanto ela não tem o filho, ela é virgem. Dá-se a entender que ela é uma jovem, que Isaías está se casando com ela. A tradição conta que Isaías perdeu a primeira esposa, e essa é como se fosse uma segunda esposa, porque ele tem um outro filho lá atrás, lá no capítulo 6 de Isaías, ou no capítulo 7, bem no comecinho, chamado Seajazub. Vocês podem ler depois, né? E esse filho aqui é um segundo filho que Isaías está tendo, o Maher-Shalal-Hasbaz, com uma mulher jovem que também é virgem. Por isso o termo alma aí, ele pode ser aplicado como virgem mesmo, por mais que depois essa jovem não será mais virgem, porque ela já concebeu, ela já se relacionou com Isaías e teve um filho chamado Maher-Shalal-Hasbaz. Então, nesse caso, irmãos, quando Mateus faz uso da expressão Pártenos, que quer dizer virgem em grego, lá em Mateus 1:23, ele está certíssimo, e ele está certíssimo também quando ele usa esse termo grego para Maria, que está concebendo a Jesus. Por quê? Maria, ela não teve Jesus de José, ela teve Jesus do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não tirou a virgindade de Maria. Enquanto Maria não se deitou com José, ela ainda era uma mulher virgem, mesmo tendo Jesus. Olha que interessante, né? Então, a gente precisa entender isso. Por isso, a gente tem que entender que Jesus, ele é filho da Virgem Maria. Jesus é filho da Virgem Maria, porque enquanto Maria teve Jesus, ela ainda era virgem.
Só depois, quando José se relacionou com ela, que ela teve outros filhos, que ela deixou de ser virgem. Né? E isso é importante para nós. Ah, mas pastor, o senhor está parecendo um católico, está reacendendo, está dando ênfase à virgindade de Maria. Não, eu não estou dando ênfase à virgindade perpétua de Maria. Tá? Eu não estou dando ênfase à virgindade perpétua de Maria, porque ela deixou de ser virgem. Mas não tem como negar que, enquanto Maria só tinha Jesus e não teve nenhum outro filho, ela ainda era virgem, porque ela não tinha ainda se relacionado com José. Ela não tinha casado com José ainda e não tinha se relacionado com ele. Então, essa virgindade de Maria vai deixar de existir quando ela se relaciona com José e quando ela tiver outro filho dessa concepção de José. Aí sim. Aí sim. Entende? Tudo bem até aqui? Perguntas? Por favor, eu sei que está para trás, mas podia só, não sei se lembra, qual era o capítulo e versículo do Joel que leu, que eu queria apontar aqui. Capítulo 1, versículo 18. Aliás, capítulo 1, versículo 8. Joel 1, 8. Ok, obrigada, pastor. Nada. Está no segundo parágrafo, da apostila, da página 4. Mas anota aqui, que é bom que fixa mais. Irmãos, eu não estou conseguindo ler as mensagens aqui, tá? Não estou conseguindo ler as mensagens porque eu entrei. Eu consegui ler aqui sim. Consegui ler aqui sim da irmã Cristiana. Ela colocou aqui a paz do Senhor, né? Vamos lá. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Sim, pastor. Então, irmãos, por favor, essa matéria, para os irmãos que entraram um pouquinho depois, ela é importantíssima. Não deixe de perguntar, não deixe de falar. Se tiver dúvida, pergunta. Porque essa questão da virgindade de Maria, a gente faz uma confusão doida com isso. Ficou claro para os irmãos essa questão da virgindade de Maria? Ficou claro? Os irmãos têm alguma dúvida? Querem perguntar? Aproveita, irmãos. Tudo bem? Posso seguir? Para mim tá tudo bem. Então tá bom. Se a irmã Dalina disse que está bem para ela, né? Eu vou seguir aqui então na aula. Depois, de repente, a gente vai voltar, vai falar um pouquinho ainda sobre o assunto. Mas vamos lá, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode aqui com vocês, tá bom? Seguindo então. Seguindo no terceiro parágrafo da página 4. Em 2 lugares, a Septuaginta traduziu esse termo pelo vocábulo grego partenos, que significa virgem. E ele traduziu isso em Gênesis 24, 43 e Isaías 7, 14. Tá vendo? Se o termo alma não é virgem mesmo, por que lá em Gênesis 24 e 43 também está traduzido como virgem? Essa discussão existe por quê? Os judeus, eles não gostam de traduzir Isaías 7,14 por virgem. Eles não gostam. Eles colocam jovem. Porque eles sabem que a gente pega esse texto, Mateus pegou esse texto para poder falar sobre Virgem Maria, né? Agora, entenda bem. Não adianta, é uma profecia. É uma profecia. Mas é interessante, Madalena, que mesmo sendo uma profecia, eles não querem colocar virgem lá em Isaías 7,14 nas suas Bíblias. Sabe por quê? Porque ele dá margem para a gente falar sobre a virgindade de Maria. Só que em Gênesis 24 e 43, ali também é alma e está traduzido por virgem. Entendeu? Vamos abrir lá. Mateus 24, 43. Aliás, desculpa. Gênesis 24, 43. Gênesis 24 e 43. Eu falei errado. Gênesis, capítulo 24, capítulo 46. E 43, 3. 43, ok. Isso, Isaías 24, 43. Quem lê para mim, por favor? Eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Olha só que interessante.
Tem alguém aí tem alguma Bíblia que esteja virgem? Nesse texto? Pastor, a minha tá moça também. Tá moça também? Vê se alguém mais aí tem esse texto. E se alguém aí tem a expressão... Aqui, ó. Gênesis 24, 43 da Bíblia de Jerusalém. Tá jovem. Mas deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui um documento aqui em hebraico. Pra gente tirar essa dúvida rapidinho aqui. Pra não passar em branco. É importante esse texto. Por favor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Quase as versões todas que eu tenho diz moça. Moça, né? Nas Bíblias que eu tenho aqui também é moça e outras é jovem. Tá. A minha é donzela. Donzela, aí ó, já mudou, ó. Aí uma donzela. De quem? De quem tá donzela no Lara? Adriana. Adriana, ela tá donzela, você já muda. Donzela já tá mudada. A expressão donzela pra nós hoje aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? Uma donzela é uma moça que não teve relação sexual ainda, que não é casada, né? É virgem. Isso, quer ver? Deixa eu ver aqui no hebraico. Deixa eu pegar aqui o texto hebraico para vocês. Deixa eu ver. Epa, cadê todas as versões minhas? Mais versões. Deixa eu ver aqui. Quem tem donzela, qual é a versão? Pode me dizer? 43. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Adriana, pode me dizer qual é a versão da sua Bíblia, por favor, que diz donzela? É Almeida. Almeida, corrigida? Sim. Ok. Olha só. Aqui, ó, no hebraico. Obrigada. No hebraico aqui, eles vão traduzir jovem também, só que o hebraico aqui é alma. É alma mesmo, ou seja, que é o termo que normalmente se traduz como virgem, né? Então isso prova que se está virgem em Gênesis 24, 43, em Isaías 7,14 também pode ser traduzido como virgem. Essa é a discussão que a gente tem aqui na apostila. Então, seguindo a apostila lá, a mesma Rebeca, que é, agora veja bem, ó, a mesma Rebeca que é chamada de virgem, que no caso seria Betulá em hebraico, a quem varão não havia conhecido, no versículo 16, desse mesmo capítulo, ela é chamada de Almá, tá vendo? Ou seja, no versículo 16, quer ver? Vamos ver se está isso mesmo aí. Gênesis 24, versículo 16. Isso, olha lá. Olha aí para mim, ó. A moça era muito formosa, ó. Era muito formosa, tá vendo? Você vê. Aí, Gênesis 24, 16, ela é chamada de moça, tá vendo? E o termo aí, no versículo 16, deixa eu ver aqui rapidinho. Mas no meu 16 diz, a moça era muito formosa de aparência, virgem. Olha aí, tá vendo? O homem havia possuído. Isso, muito bem. Eu não tinha lido o restante, ó. A moça era muito formosa à vista, virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ou seja, se ela é vista como virgem aí, e o termo aí, quer ver? Deixa eu ver aqui. Versículo 16, deixa eu pegar aqui o hebraico, rapidinho. Cabeça. E a jovem, ó, deixa eu ver. E a jovem, como que tá? Vê. Pera bem. Eu já vou anotar aqui, ok. Isso, Betulá. Isso mesmo, você vê. Aí você vê, ela é chamada de jovem e depois é chamada de virgem, né? Virgem, você tem o quê? Você tem virgem. E a expressão virgem aí é Betulá, tá vendo? A expressão aí virgem é Betulá, ou seja, isso quer dizer o quê? Ela é uma jovem, ela tem o nome, ela recebe o título de jovem e também recebe o título de virgem. Agora a pergunta é, se lá em Isaías 7,14 a gente tem essa questão da moça ser chamada de jovem, ela também não pode ser chamada de virgem, né? Essa é a grande questão, tá entendendo? Então, por que nós estamos discutindo isso? Então Mateus, ele pode sim pegar esse texto de Isaías 7,14 e entender que de fato Isaías está chamando aquela moça de virgem. Então essa expressão virgem também pode ser aplicada a Maria. A Maria.
Tá entendendo? Essa é a discussão, ou seja, Maria era virgem quando teve Jesus. José não tinha ainda a possuído. E ela continuou virgem até o presente momento em que José não a conheceu ou em que José não se relacionou com ela. Toda essa discussão aqui é para a gente falar sobre o quê? Sobre o nascimento virginal de Cristo. E por que é importante a gente falar sobre o nascimento virginal de Cristo? Porque Cristo é o homem, Deus homem, que está nascendo em Maria. Ele não nasceu como qualquer outra pessoa. Ele não foi concebido como qualquer outra pessoa. Então a gente precisa acentuar esse nascimento virginal dele, porque ele se encarnou para nascer em Maria sem a participação humana de um homem nenhum. Ou seja, Jesus, ele nasce e traz a carga cromossômica ou a carga biológica só de Maria. Ele não traz essa carga cromossômica de José. Porque José não está na jogada aí, junto, se relacionando com Maria, certo? Ou seja, é o Espírito Santo que está agindo em Jesus para que Jesus possa nascer. Então não existe a participação humana, cromossômica, biológica de homem nenhum. Só houve a participação de Maria como elemento biológico e a ação do Espírito Santo sobre ela para que ela gerasse Jesus. Então a gente precisa acentuar que Jesus, ele é filho da Virgem Maria. Aí entra a grande diferença. Qual é a grande diferença entre nós protestantes e os católicos? Nós não afirmamos a virgindade perpétua de Maria. Nós não afirmamos a virgindade perpétua. Nós simplesmente acentuamos que Maria concebeu Jesus enquanto virgem até que José se relacionasse com ela e nascesse outros irmãos de Jesus. Certo? Essa é a questão. Pastor Carlos, seja bem-vindo. Pode, senhor. Bem, obrigado. Que bom ter o senhor conosco, cara. Estamos honrados hoje, hein, gente? Ó, tem mais um professor na sala. Glória a Deus. Que alegria. Vamos lá. Continuando aí, na página 4, seguindo ainda. Então você tem aí Rebeca sendo chamada tanto de Betulá, que é virgem, a quem varão nenhum tinha conhecido, no versículo 16. Desse mesmo capítulo é chamada de Almá também, que é jovem também. Então ela recebe o título de jovem e também de virgem, né? A Rebeca. Então Maria pode ser chamada também de jovem e de virgem, sem nenhum problema, porque ela não tinha sido conhecida ainda por homem algum. Seguindo, a Septuaginta, a tradução grega do hebraico do hebraico para o grego, foi traduzida por 72 judeus em Alexandria, antes do nascimento de Jesus, com o surgimento do cristianismo. Os cristãos pregavam que a concepção e o nascimento virginal de Jesus eram o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, que é o que a gente está pegando aí, Isaías 7,14. Assim começaram as disputas com os judeus contra a igreja. Os judeus sustentam que Isaías 7,14 não fala de uma virgem, Pártenos, mas de uma mulher jovem, que seria Neanes, né? Os cristãos respondiam acertadamente que a tradução Pártenos provém de tradutores judeus, ou seja, quando eles vão discutir isso, não, o hebraico não pode ser traduzido para o português como virgem, porque o termo aí certo não é virgem e tal. Aí a gente pergunta, tá, os rabinos de hoje não aceitam a tradução virgem para Isaías 7,14. Então por que os tradutores do hebraico para o grego colocaram Pártenos em Isaías 7,14? Né? Eles colocaram Pártenos, e Pártenos em grego é virgem. Então, os próprios mestres judeus, os próprios rabinos judeus, quando eles traduziram do hebraico para o português, do hebraico para o grego, esse termo lá em Isaías 7,14 está Pártenos, e não outro termo que não seja de fato esse termo de virgem em si, né? Então a gente precisa tem que estar atento em relação a isso. Isso é importante por quê? Porque para nós protestantes, para nós que professamos a fé cristã, protestante, irmãos, nós precisamos afirmar a virgindade de Maria, sim, enquanto ela concebe Jesus. Jesus não é filho de uma mulher qualquer. Jesus não é filho de uma mulher
Jesus não é fruto de uma masculinidade de um homem, não. Jesus ele é fruto de uma mulher virgem e da ação poderosa do Espírito Santo. Espírito Santo. Certo? Então tem que se cumprir o que está escrito aqui, ó. Você vai lá, quer ver? Vamos lá. Cadê? Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo de número 1. Vamos lá. Lucas 1. Vamos ler a palavra. Lucas, capítulo de número 1. Capítulo 1. Deixa eu achar aqui o... Achei, pastor. Peraí, deixa eu só achar o versículo, minha Fernanda. Aí a senhora lê pra gente. Lucas, capítulo 1. Aqui está o versículo 35. Deixa eu contextualizar aqui pra gente ler o texto completo que eu quero. Deixa eu ver. É versículo 34 e 35. 34 e 35. É, Lucas 1, 34 e 35. Pode ler. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? Olha O bem. anjo respondeu: Olha bem, minha Fernanda. Sendo que eu não conheço o homem, ou seja, eu sou virgem. Eu sou virgem, eu não conheço o homem. O anjo está dizendo que ela vai ter um filho. E a Maria está fazendo a pergunta lógica. Como é que vai ser isso? Eu não tenho relação com homem algum. Como é que isso vai acontecer? Olha a resposta do anjo, versículo 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Olha só, tá vendo? Por isso aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus, ou Filho do Altíssimo. Então você vê, o texto está confirmando que Maria é virgem, que não houve participação humana masculina e que Jesus ele é fruto do Espírito Santo. Ele é Filho de Deus através do Espírito Santo. Então ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo e não com a participação de homem algum. Aí entra, por que eu estou acentuando muito essa questão? De novo, a gente volta lá atrás. Por quê? Você tem 2 ou 3 visões sobre Jesus. Para os ateus, Jesus existiu? Existiu. Para os ateus, Jesus é real? Ele foi real. Mas não filho de uma Virgem Maria. Não filho do Espírito Santo. Mas filho de José junto com Maria. Essa é a visão dos ateus. Essa é a visão dos céticos. Essa é a visão daqueles que não acreditam no milagre do nascimento de Jesus. Entendeu? Então a gente precisa fazer essa distinção entre a nossa crença e a crença deles. Certo? Por isso nós afirmamos essa questão da virgindade de Maria e da ação poderosa do Espírito Santo sobre ela, concebendo essa criança por obra e graça do Espírito Santo. Vamos lá. Seguindo, se alguém tiver alguma dúvida aí, por favor. Talvez seja essa uma das razões pelas quais as autoridades judaicas resolveram revisar a Septuaginta, que seria a tradução dos 70. As versões gregas do Antigo Testamento que vieram após o cristianismo substituíram a expressão partenos por neanes, jovens. Olha só, eles tiraram a expressão partenos lá da Septuaginta, que foi a tradução que os rabinos judeus fizeram lá na época do comandante ou do imperador da Grécia, né? O Antíoco Epifânio. Tiraram a expressão partenos e colocaram neanes. Tipo para dizer o quê? Tá vendo? O original hebraico não era alma, era outra expressão, era betulá. A expressão hebraica não era alma, era betulá. Por isso foi traduzido como neanes e não partenos. Então, eles adulteraram a Septuaginta para tentar justificar que a tradução que os rabinos judeus fizeram lá atrás, lá na época entre Malaquias e Mateus, não foi partenos e sim neanes. Então eles adulteraram a Bíblia para tentar justificar a sua crença. Tá entendendo? Isso é errado. Isso é errado. Isso não é justo, né? Não é justo. Me dá um minutinho. Deixa eu ver se a minha Septuaginta aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nela aqui.
Deixa eu ver se eu consigo achar aqui Isaías 7,14 nela, para ver se essa tradução aqui, ela mantém ainda o Pártenos, né? Ou se já está Neanes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Dá só um minutinho, irmão. Deixa eu ver se eu acho aqui. É interessante a gente pegar essa informação para a gente bater contra os judeus quando eles se levantam contra nós, né? Querendo justificar as suas crenças, né? Deixa eu só achar Isaías aqui, porque o meu grego está enferrujado. Meu grego está enferrujado e eu preciso rever aqui. Dá um minutinho. Deixa eu ver. Se eu não achar, aí eu deixo para depois. Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Para me ver essa expressão. Aqui, Isaías 566. Página 566. Deixa eu ver aqui. Aí os irmãos vão vendo aí. Se tiver alguma dúvida a mais, for surgindo alguma dúvida a mais, por favor. Já vai pensando aí em alguma pergunta que talvez tenham. Deixa eu ver, página 566, 62. Doutor, o frio que tá lá, professor. O professor tá de touca. Tá frio aqui, tá frio. Deixa eu ver aqui, vamos lá, Isaías 7,14. Deixa eu ver se eu... Não é aqui não, é lá, Júnior. Mas dá pra ir por lá. É lá. Mas dá pra sair por lá, ó. Deixa eu ver. Irmãos, Cadê o pastor Davi? Oi? Cadê o povo? Tá aqui, o povo tá aqui, tá na aula. O povo tá na aula. Tem... Com você tem mais 13. Eu vou. Nós estamos aqui, irmã Sueli. Ah, Pai Senhor. Paz do Senhor, Eu amada. tô na entrada. Tá na estrada, né? Amém. Tá bom, boa viagem aí. Tá bom. Então, irmãos, vai ser difícil eu achar porque o meu grego tá meio enferrujado. E para mim achar essa palavra aqui vai ser um pouco difícil. Eu não tinha me preocupado em ver se eu achava. Mas O pastor pode checar e nos mandar na mensagem. Isso. Eu vou checar e depois eu mando para vocês lá. Sim. Porque normalmente eu consigo ler em grego mais na expressão na letra comum sem ser a letra de caixa maiúscula, né? E aqui na Bíblia, na Septuaginta, tá tudo em letra de caixa. Aí é um pouco mais difícil de ler, tá? Mas depois eu acho e eu mando para vocês aí no grupo, tá bom? Pra gente tirar essa dúvida dessa expressão Pártenos ou Neanes, como eles colocam aqui. Então vamos lá, seguindo. Na página 4, versículo, no último parágrafo, seguindo. A outra, cadê? Jovem, no caso aqui, substituíram Pártenos por Neane, jovens. Áquila era judeu e discípulo do Rabino Akiva, né? Morto no ano 132, no caso, que foi um dos homens que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, né? A outra versão é a de Teodósio ou Teodosião, apóstata do cristianismo, que voltou para o judaísmo no final do 2º século depois de Cristo. E finalmente, a de Símaco, que era ebionita, seita judaica que negava a divindade de Cristo, preparada em 170 depois de Cristo, né? Até hoje os israelenses em Israel usam a expressão alma para designar senhorita. Senhorita normalmente é o quê? Uma mulher que não é casada. Então você vê, se até hoje eles usam a expressão alma para designar senhorita, isso quer dizer o quê? Que é uma jovem não casada. Então, você vê, eles querem passar melzinho na nossa boca
para tentar enganar a gente. Mas a Septuaginta lá no original está Parthenos, traduzida do hebraico, que está Alma, de Isaías 7,14, que é virgem e não jovem, como normalmente eles querem falar, tá? Isso é só para justificar a virgindade de Maria. Pastor Davi. Diga. Então quer dizer que toda essa substituição, eles querem desmentir o Isaías 7,14. Isso, eles querem desmentir, não só desmentir Isaías 7,14, eles querem desmentir a igreja protestante que faz uso de Isaías 7,14 para falar sobre a virgindade de Maria, que foi Mateus fez isso. Na situação de do conceber Jesus. Isso, em Mateus 1, 23. Entendeu? Ou seja, Mateus 1:23, ok. porque para nós, não é a gente que pega Isaías 7,14 para falar que é Jesus ali, e é Maria. É Mateus que pega, Então Mateus escreve, já no Novo Testamento, confirmando que ali é Maria e que a criança é Jesus, né? Eu citei a questão histórica, tem o sentido histórico para o momento para cá, mas o texto também aponta lá para frente falando de Maria. Por quê? Não teve um menino, né? E é interessante que em Isaías 8, Isaías 9, que tem algumas profecias a mais sobre o Messias que havia de vir, também está muito mais estreito junto com Jesus do que com o menino lá, o Seah Jazub, aliás, o Maher Shalom Hasbaz. Não tem como a gente conciliar Jesus com Maher Shalom Hasbaz. Né? O Messias que vem depois no capítulo 8, no capítulo 9, não tem nada a ver com a criança que nasceu de Isaías. Né? Se a gente pegar aí o capítulo 9 de Isaías, vocês vão ver que as profecias que são ditas no capítulo 9 de Isaías, de jeito nenhum se encaixa com o filho de Isaías. Não se encaixa de jeito nenhum. E a sequência do texto é a mesma. Abra a Bíblia aí, por favor, em Isaías 9, irmãos. Abra aí. Abra a sua Bíblia em Isaías 9. Isaías 9. Isaías 9. Então você vê, no capítulo de número 8, no versículo de número 3, capítulo 8, versículo de número 3, está dizendo: então deitei-me com a profetisa, que é Isaías, se deitando com a profetisa, que é a sua esposa. Ela engravidou e deu à luz a um filho. E ele me disse, e disse-me o Senhor: coloca o nome do menino de Maher Shalal Hasbaz. Pronto, ele colocou, beleza. Aí tá, antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, as riquezas de Damasco, os despojos de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. Ou seja, está falando o quê? O rei da Assíria vai levar os despojos. Se cumpre a profecia do significado do nome do menino, né? Tá vendo? É o significado do nome do menino. Se cumpre a profecia do significado do nome do menino, Judá é livrada da ação de Damasco e de Samaria. Então, Deus usa esse menino como se fosse uma profecia viva para falar para Acais que ele é com ele mesmo, que ele vai fazer uma grande obra. Então, olha só a sequência, olha só. Aí você tem o versículo 6, 7, porque esse povo desprezou a mim e tal. Aí lá no capítulo 8, no versículo 22, diz assim: então olharão para a terra e verão somente angústia e escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas, no caso, né? Falando sobre a Síria como instrumento do Senhor, trabalhando contra essa nação, essas duas nações que se levantaram contra Judá. Agora olha só o versículo, capítulo 9, gente. Por favor, preste atenção. Quem não tiver com a Bíblia aberta, abre aí. É estudo de Bíblia, é teologia pura. Aos que estavam aflitos, porém não haverá mais obscuridade. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu uma luz. Tu multiplicasses esse povo, e a alegria lhe aumentasses. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara
que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. Tendo calçado daqueles, todo o calçado daqueles que pelejam no tumulto, e toda a veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque olha só, agora veja, olha só que interessante. Porque um menino nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, olha só, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é esse menino? É Jesus. Tem como dizer que seja o filho de Isaías? Aí já é Mateus. Aí é Mateus puro. É Mateus puro. Tá entendendo, Mandalina? Tá entendendo, meus irmãos? Aí não tem como você negar. Isaías 7,14, quando a criança que nasce, o filho de Isaías nasce, junto com a sua esposa profetiza, Deus manda colocar o nome dele, Maer Shalom Hasbaz. Rápido despojo, preço seguro. Mas quando chega no capítulo 9, não tem como entender que este menino que está sendo falado no capítulo 9 possa ser o filho de Isaías. Porque o principado não está sobre os seus ombros, o seu nome não é maravilhoso, não é Deus forte, não é Pai da eternidade. Então você percebe que aqui o tom relacionado a essa criança, a esse menino que está nascendo, não pode se encaixar mais com o filho de Isaías. Então, ou a gente aceita que este menino é Jesus, ou então o texto fica vago. Fica vago. Ou a gente aceita que esse texto esteja apontando para o futuro, para uma criança que há de nascer, ou então esse texto fica vago. Agora veja bem, do aumento do seu governo, a paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar. Em retidão e justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Olha só que coisa linda. Então você vê. Esse texto, gente, ele se cumpre justamente em quem? Em Jesus. Não tem como a gente pensar que esse texto não está lá em Mateus, capítulo de número 1. A gente precisa entender que esse texto está apontando, sim, para Mateus. Você tem aqui, capítulo 1, versículo 21 de Mateus. Ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho, e tu porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mostrando o quê? Que ele será maravilhoso, ele será Deus forte, ele será conselheiro, ele será Pai da eternidade, ele será príncipe da paz, dos seus ombros não se arredará o governo, Ou seja, ele vem da linhagem de Davi, Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, e chamarão pelo seu nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha só, então aí que está. Toda essa aula que nós estamos pegando, nós não avançamos quase que nada. Mas o objetivo é o quê? É entender esse diálogo que existe, esse paralelo que existe entre Mateus e Isaías. Para a gente entender que as profecias, elas se encaixam, elas se cumprem bonitinha, certo? Você tem o fator histórico em Isaías 7,14, mas não tem como você anular que Mateus está pegando Isaías 7,14 para apontar para Jesus, que é um outro fato histórico que está acontecendo, que agora é filho de Maria. E filho de Maria. Lá é uma profetisa, não tem nome, esposa de Isaías. O nome do menino é Maer Shalom Hasbaz. Aqui não. Aqui o menino que nasce é filho de Maria. E o nome é Jesus. Emanuel. Deus é conosco. Que Deus conosco, certo? Esse é o entendimento. Depois, se ficou meio nebuloso ali para os irmãos na aula aqui, de repente não houve clareza, os irmãos não quiseram perguntar, vai lá para o grupo, coloca a pergunta, tira a dúvida, porque eu falei para os irmãos, não é possível a gente continuar estudando essa matéria se a gente não entender essas verdades. Tá? Eu vou falar sobre a humanidade de Jesus. Como é que eu falo sobre a humanidade de Jesus se vocês não entenderam a sua concepção humana em Maria? Certo? Jesus vai trazer a carga cromossômica de Maria. Mas você vê, ele é homem. Mas como poderia nascer um homem em Maria só com a carga cromossômica de Maria? Não, você tem o XX de Maria.
mas você tem um XY do Espírito Santo que colocou lá, como se fosse um homem, trazendo essa masculinidade nesse menino que nasce, que é Jesus. Então, para entender essas questões lá na frente, é necessário que vocês entendam isso agora. Senão vai ficar meio nebuloso para vocês aí, tá bom? Então, por favor, se tiverem dúvida, pergunta. Vamos lá. E nós também, pastora. Diga. Desculpa. Pode falar. Não, é só para ver se ficou claro na minha Pode mente, falar, Dona. que essa aula gerou em torno dessas palavras, né, que veio traduzindo, e no caso, quando há uma discussão entre esses termos, eu acho que o senhor trouxe com bastante clareza. Então, no caso, essas palavras vão contribuir para o entendimento e a confirmação do que Mateus falou, né, lá no início do seu evangelho, trazendo a referência bíblica de Isaías 7,14, onde os judeus ou outros estudiosos que interpretam de forma diferente. Então, para nós, o termo pátenos, né, ela é usada lá atrás, como também aqui por Mateus. E eu queria perguntar, porque quando esse capítulo 1 e o versículo 22 fala que é para se cumprir, né, o que fora dito pelos profetas, tem outra referência bíblica, porque no caso, muitas vezes a gente tem um versículo que um ateu ou um outro estudioso pode questionar, mas aí muitas vezes a gente tem outras referências que também apontam e confirmam a veracidade, né, daquela palavra. Além do Isaías 7,14, teria outro versículo, outra profecia, ou Mateus fala especificamente de Isaías 7,14? Não, Mateus ele fala especificamente de Isaías 7,14, porque é o texto mais forte que grita nesse sentido. Só que, aí entra, Eduardo, para a compreensão do termo, não, aí não é Pártenos, aí é Neanes, porque eles adulteraram a Septuaginta, colocaram Neanes no lugar de Pártenos, isso é eles que fizeram, justamente com a tentativa de tirar essa força de Isaías 7,14. Só que, aí por isso que eu citei Joel 1, acho que é 1,8, citei Gênesis, deixa eu ver aqui, já me esqueci a referência, Gênesis, cadê, qual foi o texto que eu citei? Foi 23, 24. Isso, Joel 1,8, Isaías, Gênesis 24, 43, essas referências todas que estão na página 4, Eduardo, aí na página 4, no terceiro parágrafo, você tem o substantivo alma, aparece 9 vezes no Antigo Testamento hebraico. Aí você tem aí Isaías 24, 43, Êxodo 2, 8. Eu entendi a origem da palavra, mas eu digo, no caso especificamente quando Mateus fala do nascimento. Quando ele fala no capítulo 1, versículo 22, que ele fala assim, deixa eu ler aqui, peraí. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Isso. Qual é o profeta que ele está se referindo aqui? Esse profeta seria Isaías. Seria Isaías. Esse profeta seria Isaías. Entendeu? Daí especificamente nesse versículo 7,14. Isso, Isaías 7,14. Seria esse versículo. Agora, não existe um outro texto como esse que trabalhe a concepção virginal de Maria em Jesus. Mas é que tá. Mas como, por isso que eu peguei dessa forma, Eduardo, como a discussão dentro de Mateus 1,23, Isaías 7,14, é o termo hebraico alma e Pártenos e Neanes, aí a gente pega esses textos que estão no terceiro parágrafo da página 4 para fortalecer que o termo pode ser usado para jovem e para virgem também. Mas você tem um termo específico para jovem que é Betulá. E em Isaías 7,14, ele poderia ter colocado Betulá.
Entendeu? O próprio Isaías tem colocado lá. E a jovem conceberá e dará à luz o filho, que seria Betulá. Isaías não colocou Betulá. Isaías colocou Almá. Aí que tá. Foi proposital ele colocar Almá. Se ele tivesse colocado Betulá, facilitaria a vida dos judeus. Mas como ele colocou Almá, dificulta a vida dos judeus. Porque a tradução grega para Almá é Pártenos. É Pártenos. E não Neanes, como eles adulteraram a Septuaginta. Essa é a discussão. Mas por que esses outros textos são citados, né? Cantares 1:3, 6:8, Provérbio 30:19, porque acontece da palavra alma aparecer também nesses textos, e elas são usadas como paralelo para discutir o tanto quanto os autores desses outros livros acentuam a palavra alma como virgem e não como jovem. Tá entendendo? Entendeu? Então, isso a gente chama, Eduardo, de análise exegética, no caso, né? Seria o quê? Nós estamos usando um termo hebraico, fazendo o paralelo de outros textos para tentar fortalecer esse de Isaías 7,14, mostrando que a tradução que eles fizeram na Septuaginta para Neanes, eles mudaram o termo Pártenos para Neanes, é errado. O termo certo mesmo, lá em Isaías 7,14, tem que ser de fato Pártenos mesmo, e não Neanes, como eles colocaram aqui no texto hebraico. Entendeu? Essa é a grande questão. Tá bom? Então vamos lá. Na página 5, o que ficou faltando aí? Quer ver? Só para a gente fechar rápido, irmãos. Para a gente só fazer a leitura, para a gente fechar rápido, 2 minutinhos, né? Ele já fecha. O Gerhard von Grüning, em sua obra Revelação Messiânica do Antigo Testamento, apresenta a seguinte conclusão. Um exame dos materiais disponíveis a estudiosos e peritos, como indicado acima, leva-nos à segura conclusão de que, com base no uso do termo em hebraico, o termo alma deve ser traduzido por virgem. A Septuaginta dá pleno apoio a isto. E o testemunho do Novo Testamento, em Mateus 1:23, dá a palavra final. Isaías disse e pretendeu dizer virgem. Então, esse é um documento, no caso, desse teólogo que está citando aí no caso, né? Obviamente que o debate em torno desse texto não está só no campo da linguística, né? Da língua hebraica ou grega, né? O contexto histórico tem que ser levado em consideração, como nós fizemos no começo, né? Também, pois o texto tem mais de uma aplicação. Ou seja, quais são a aplicação? O filho de Isaías, Maher Shalal Hasbaz, a profecia de Isaías, a profetisa e Isaías. Mas aí é o nascimento de um menino comum. E depois, sim, há profecias apontando lá para Mateus 1:23 como cumprimento relacionado a Jesus, certo? É o que chamamos de sensus plenio em hermenêutica. Esse seria o termo que é usado normalmente para trabalhar essa interpretação que nós fizemos aí junto com vocês. Tá bom? Tudo bem? Amém. Então tá bom. Vamos fechar aqui agora, que as horas já se foram, né? Hoje o caldo ferveu e a aula, o tempo passou rapidinho, né? Vamos lá. Pártenos, isso mesmo. Vamos lá. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho. Malara está presente? Estou sim, pastor. Então, Malara presente. Vamos lá. Uma Fernanda presente. Maneuci está presente? Acho que ela não entrou, pastor. Não, Maneuci não. Malucrécia? Amém, pastor. Está presente. Mãe Elaine? Mãe Elaine está presente? Não, né? Não. O Eduardo está presente. Misael está presente? Amém, pastor. Está presente. Vamos lá. Uma missionária Maria Lúcia? Acho que não entrou, né? Manhara? Amém, pastor. Presente. Uma Adriana? Amém, pastor. Presente. Uma Cristiane? Presente. Presente. Quem ficou faltando, gente? Me ajuda aí. Idalina Armindo. Medalina. Armindo. Quem mais, irmão? Quem?
irmã Fabiana. Ah, sim, a irmã Fabiana também. Fabiana, presente também. Acho que é só, né? Amém. Não tem mais ninguém não, né? Esqueci ninguém não, né? Então tá bom. Irmãos, ó, deu para perceber que essa matéria, ela é bastante complicadinha. Eu gostaria que vocês estudassem na semana, que vocês lessem. Os irmãos que têm acesso a algum livro de cristologia, leia, porque pode... Havia uns 50 casais fechados, né? E eu fiz a inscrição dos 50 casais, tudo certinho. E todos Pera aí, irmão, tá entrando aqui a transmissão do pastor Carlos. Porque eu falei, não, fica tranquilos que quando eu dou minha palavra que eu aguardo até a data, né, eu não vou nem... Pastora! Tirei. Carlos. Tirei. Pastora! Tirei ela. Eu tirei. Vamos encerrar, gente? Vamos orar? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de podermos estudar um pouco mais a Tua Palavra. Agradecemos a Ti pelo aprendizado de hoje. Guarda os Teus filhos aqui no Brasil, na Escócia, despertando o interesse para o estudo. Te louvamos pela Tua graça, amor e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações divinas do Espírito Santo seja com todos. Não só hoje, mas para sempre todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Amém. Um abraço. Bem. Glória a Deus.